Economia no contexto certo. Sextou! Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. O que marcou essa semana foi a volatilidade. O que começou a volatilidade foram as ações de tecnologia dos Estados Unidos, principalmente a Tesla. Ela ia ser incluída num novo índice, o índice S&P. Ela faz parte só do índice da Nasdaq, mas aí ela não foi incluída. E ela vinha disparando num nível, numa força. Olha a Tesla como estava. Uma força muito incrível. A Apple também. E aí, quando ela não foi incluída, ela afundou. Todo mundo tinha esperança que ela fosse incluída. E aí, no começo da semana, no finalzinho da semana passada, já afundou com força, a volatilidade chegou, né? Para muitos, essa realização é até natural, é saudável. Não é possível. O que não seria correto é que essas ações continuassem subindo até o infinito, né? Então, essa realização é saudável e todo mundo até já estava preocupado que poderia ser uma bolha, tá? Não me aparenta ser bolha, tá? O futuro vai dizer, mas a recuperação do papel também foi importante da Apple. A bolsa, ela tá volátil mais do que uma bolha, né? Bom, essa semana a bolsa brasileira terminou com 2,84 de queda, tá? A bolsa terminou aos 98.363 pontos. O dólar, que ficou levemente estável, um pouco para cima só, terminou aos R$ 5,32, né? A boa notícia da semana veio o Valor Pro anunciou que o Bank of America reduziu a projeção de queda do nosso PIB de menos 5,7% para 4,9%. Ou seja, o Bank of America, que é um banco muito importante, acha que o Brasil vai encolher menos. Essa foi a boa notícia que saiu hoje, sexta-feira à tarde, tá? Bom, outra notícia importante lá dos Estados Unidos dessa semana foi o impasse do estímulo monetário, né? Os republicanos e os democratas não se entendem. O Trump é republicano. Os republicanos querem dar mais 300 bilhões de dólares como auxílio para o povo americano. Já os democratas, que estão na corrida da Casa Branca contra o Trump, estão querendo que dê 3 trilhões de dólares para o povo. É claro que, pelo que eu estou lendo, é muito difícil dar esse dinheiro todo, né? Não vai passar tanto dinheiro, né? Mas eles estão na corrida da presidência, o Joe Biden está concorrendo com o Trump, então eles ficam, né, jogando, querendo inflar a situação para que o Trump fique em maus lençóis e não consiga dar o dinheiro que eles estão dizendo que tem que dar, aquela coisa toda de político, que eu sou a política, eu não entendo muito bem. Bom, a razão desse dinheiro, por que esse dinheiro é importante? Esse dinheiro é importante, primeiro porque ainda a economia ainda nos recuperou com força do coronavírus, mas também os indicadores financeiros, né, que é o que é importante para você olhar para o mercado financeiro, eles têm vindo mistos. Por exemplo, né, o pedido de seguro-desemprego de ontem, lá nos Estados Unidos, veio 884 mil pessoas, veio um pouco acima do esperado. Na semana passada tinha sido 850 mil. Isso quer dizer que o emprego ainda está patinando um pouco para pegar tração lá nos Estados Unidos, né? As exportações da China vieram fortes, né? Na China é uma coisa diferente, mas na Alemanha também a exportação superou o consenso, né? A leitura do PIB da zona do euro melhorou, né? Então você vê, os sinais estão mistos, tá? Por exemplo, o Banco Central Europeu hoje, ontem, desculpe, ele fez uma leitura de que o PIB vai acelerar, vai estar melhor do que as previsões, né? E por isso que eles não anunciaram novos estímulos, nem mexeram, por exemplo, como o Federal Reserve fez lá em Jackson Hole, eles não mexeram, né, na abordagem da inflação para decidir sobre a política monetária, sobre os juros do Banco Central Europeu, né? E isso até desanimou um pouco os mercados. Estava todo mundo querendo que pelo menos eles fizessem, por exemplo, o Forward Guidance, que é quando o Banco Central avisa sobre os juros futuros. Por exemplo, o Federal Reserve está avisando todo mundo faz tempo que ele não vai subir os juros até final de 2021. Agora ele já entrou em 2022. O Federal Reserve não vai subir juros, gente. E a gente queria essa notícia do Banco Central Europeu e não veio, tá? Bom, o Trump, né, de olho nas eleições, com todo esse impasse aí, ele voltou a investir contra a China, né, a atacar a China, tá? Ameaçou cortar relações comerciais com a China no começo da semana. Quem me segue no Minuto Touro de Ouro na Jovem Pan de manhã sabe que ele ameaçou, gritou contra a China, disse que não ia ter problema nenhum se
desplugasse da China completamente, parasse de fazer negócio, tá? Ele ameaçou a maior fabricante de chips chinesa, ele falou que vai botar numa lista negra e manteve o prazo do TikTok, tá? O TikTok eles têm que vender até terça-feira, dia 15, terça-feira da semana que vem, eles têm que vender o controle da empresa para os americanos. A China acabou de responder nessa sexta-feira que eles preferem fechar o TikTok nos Estados Unidos do que vender forçado. Olha que coisa interessante. Isso aí o Trump esse final de semana já deve falar disso aí, tá? Bom, as preocupações, outro ponto muito importante, as preocupações do Brexit voltaram, né? Que o Reino Unido se destaque. Só para lembrar, Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Então tá tendo essa briga muito forte, o Reino Unido quer sair, só que aí o que aconteceu, né? O premier britânico Boris Johnson, ele se mostrou confortável, né, com a possível saída da União Europeia sem acordo. Esse cenário pode gerar um caos no mercado no sistema financeiro europeu, né, e pode respingar em outros setores. A Europa está ameaçando processar o Reino Unido caso eles saiam sem acordo, né? Isso é o tal do no deal, né? A gente faz o Brexit sem acordo, né? Um divórcio que o cara não tem que pagar nada para a esposa. É meio complicado, eles não vai dar problema. Eu acho difícil que isso aconteça. O petróleo também se deu mal essa semana por vários motivos. Teve alta do estoque semanal lá nos Estados Unidos, isso foi forte. A Arábia Saudita cortou os preços, então aí os preços afundaram o mundo afora, né? A perspectiva o fim do feriado nos Estados Unidos, estava todo mundo viajando e tal, que nem aqui no Brasil. Final de semana passada a gente viu, todo mundo viajou o Brasil inteiro, né? Os novos casos de Covid na Europa, na França, na Espanha, tá aumentando os casos de Covid. Na Índia nem se fala, já parece que é o lugar que mais tem casos de Covid no mundo, né? Então tá tendo uma segunda onda em alguns países da Europa, e isso preocupa que as pessoas não vão usar petróleo, se você não dirige. Inclusive nos Estados Unidos, em alguns lugares que eles estão abrindo, ninguém tá saindo de casa, tá com medo, então ninguém dirige, ninguém gasta gasolina, ninguém viaja, ninguém gasta gasolina. O petróleo cai, tá? E sem contar a alta do preço do dólar mundialmente, não aqui, né? A cesta de moedas frente ao dólar, que é um indicador financeiro muito importante, lá fora também subiu, fazendo com que o petróleo fique mais caro. Isso diminui a demanda por petróleo, tá? Outra notícia importante que dessa semana foi veio da vacina dos testes da vacina do coronavírus, daquela AstraZeneca lá em Oxford, né? Um paciente teve reações adversas graves e eles pararam, né, a produção, os testes, né? Eles estão lá testando a vacina e eles pararam e parece que volta semana que vem. Então parece que a vacina vai ficar para o fim do ano ou para o ano que vem mesmo. Acho que o importante dizer, né, que isso mostrou a seriedade dessa empresa, a AstraZeneca, e eles pararam os testes, estão analisando lá, e parece também que é algo comum e corriqueiro, tá? Acontecer alguma reação adversa e parar. Mas eu acho que o que é importante é que essa vacina vai chegar barata, tá? Vai vender por 10 euros lá na Europa, é um preço muito acessível. Outra coisa importante, o ministro Paulo Guedes, né, ele se afastou da articulação política da aprovação da reforma administrativa. Esse movimento é visto como positivo, tá? Para o andamento da agenda econômica, para as reformas e até para privatizações, né? Bom, essa semana o Banco Central Europeu da Christine Lagarde, que é a presidente, se reuniu, como eu disse, manteve a taxa de juros zerada, né, inalterada, né, e não trouxe novidades para nós, o mercado esperava mais, tá? Para a semana que vem, né, acho que a gente vai ter o IBC-BR, que é a prévia do PIB, que é bastante importante, tá? E a gente pode analisar, a inflação veio um pouco mais forte, a gente viu, o IGPM tá forte, né, que é a inflação do aluguel, então acho que o PIB, vamos ver como ele vem, mas vai ter também reunião do FONC e do Copom. Eu acho que o FONC é a reunião do Banco Central Americano, do Federal Reserve, e o Copom é o Comitê de Política Monetária do Brasil, é a reunião do Banco Central Brasileiro. Os dois estão com probabilidade de manter o juro sem mexer nele, tá? Eu acho que teve um diretor do Banco Central semana passada que já indicou que não vai mexer no juro, tá? E não espera pelo menos uma queda. Bom, a semana tá lotada de dados da China e dos Estados Unidos também. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Nos vemos segunda-feira, às 7 da manhã, no Minuto Toro de Ouro. Eu sou Pablo. Bom fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Acertou!